Beleza. Vamos lá. Bom, pessoal, eu não tô com a minha segunda tela hoje, tá? Então, se vocês querem alguma pergunta, talvez eu não, no chat eu não vou ver, tá? Então, de vez em quando eu vou dar uma parada e vou vir no chat e vou dar uma olhada. Bom, pessoal, então, a aula de hoje, né, é sobre a disciplina de elementos de máquinas 2, é sobre embreagens e freios, tá? Então, eu sou o Carlos, né, todo mundo me conhece, professor do Instituto Federal de Santa Catarina, ok? Introdução. Por que a gente fala embreagens e freios? Né? Por que a gente coloca os dois no mesmo tópico? Porque, essencialmente, eles são o mesmo dispositivo. Né? Conceitualmente, eles são o mesmo dispositivo. Porém, né, a característica, o modo de fabricação, a aplicação deles, ora é embreagem e ora se torna um freio. Então, essa é a ideia. E mais por frente a gente vai, vocês vão ter essa impressão. Cada um deles, então, tanto embreagem e freio, provê uma conexão de atrito magnética, hidráulica ou mecânica entre dois elementos. Tá? Então, são os tipos de conexão, né, que a gente pode ter. Se os elementos conectados podem rodar, então é chamado de embreagem. Se um dos elementos roda enquanto o outro é fixo, é chamado de freio. Tá? Então, essa é a nossa definição aí, digamos. Né? Então, se os elementos conectados podem rodar, então é chamado de embreagem. Se um dos elementos roda enquanto o outro é fixo, né? Então é chamado de freio. Uma embreagem, então, fornece uma conexão que se pode interromper entre dois eixos que rodam, como, por exemplo, o eixo de manivela do motor de automóveis, né? E o eixo de entrada da sua transmissão. Vamos fazer um desenho aqui. Então, podemos pensar, né, uma embreagem como dois discos, tá? Bem esquematicamente, né? Então, nós temos dois discos. O disco 1 aqui, tá? O disco 2. O disco 1 e o disco 2, eles estão afastados aqui, né? Tem essa folga no meio dos dois. Quando eles, digamos que o disco 1 está rodando e o disco 2 está parado. Quando o disco 1 e o disco 2 se aproximam, né? Então essa diferença aqui, essa distância que se torna zero, o disco 1 e o disco 2 vão estar conectados aqui e ambos vão estar girando, né? Ambos vão estar girando. Então essa é a ideia de uma embreagem. É algo que desacopla e acopla para fazer essa transmissão, né? E aí, o exemplo utilizado, né, o exemplo mais conhecido de todos, é o eixo de manivelas de um motor de um automóvel, né?
também conhecido como virabrequim. Então, do virabrequim do motor sai um eixo, né? O virabrequim, ele é um eixo, propriamente dito. E aí, esse eixo é conectado na embreagem, tá? E depois da embreagem vem a caixa de transmissão, né? Então, o que a embreagem faz? O motor está girando, né? A uma determinada rotação. A caixa de transmissão, quando tu aperta na embreagem, ela abre, né? Abre para quê? Tu aumentou a rotação do motor, tu pisa na embreagem, ela se afasta, fica nessa posição inicial aqui, né? A posição, o primeiro desenho. Se afastou, tu coloca uma segunda, né? Da primeira marcha para a segunda marcha, colocou a segunda marcha, e nesse momento, né? Tu solta a embreagem devagarinho para esse eixo, esses discos não ter um impacto grande, e ao que tu largou a embreagem, eles estão em contato de novo, e aí o motor consegue desenvolver, então, a segunda marcha de uma maneira tranquila. Claro que daí a caixa de transmissão é uma caixa de engrenagens, né? Aonde, conforme seleciona o grupo de engrenagens que tu colocou ali, uma segunda, uma terceira marcha, aumenta ou diminui a relação de transmissão, e isso promove uma velocidade, aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, né? Então é bem simples o funcionamento. No presencial nós temos lá, né, um protótipo de um carro, né, um carro em corte, e tem, né, a gente consegue apertar a embreagem, né, o pedal da embreagem, e verificar esse afastamento, né, consegue engatar uma marcha e a gente vê que aumenta a rotação na roda, né? Beleza. Então esse é o princípio da embreagem. O princípio do freio, qual é o princípio da embreagem? A diferença, assim, né, conceitual. A embreagem, ela sempre está conectada, né? Em pequenos intervalos de tempo, ela está separada, tá? Então, esses discos, eles estão, 99% das vezes, eles estão unidos e, né, sobre atrito, e estão girando juntos, né? Só quando tu pisa na embreagem para trocar de marcha que ele se afasta. Carro automático é assim? Não, carro automático é outra história. Não, nem eu sei direito como é que funciona. Tem uma ideia, mas não é esse caso. Esse caso são carros, né, convencionais lá, com manoplas lá de troca de marcha, né? O carro raiz, né, o Corcel 2, por exemplo. Beleza. O freio, ele fornece uma conexão não permanente entre um elemento que roda e um plano de chão que não roda. Tá errado isso aqui. Como, por exemplo, a roda de um automóvel e seu chassi. Tá, entendi. O eixo, essencialmente, né, 90% das vezes, ele não está em contato com a roda. Ele só entra em contato para parar a roda, né? Então, um eixo, um freio, então, seguindo o mesmo desenhozinho, um freio tem uma parte rodando e essa outra parte, né, ela é pressionada para fazer diminuir a rotação desta outra parte. Então, o que é mais severo é o freio, né, do que uma embreagem. A embreagem, ela não tem um impacto tão grande, é um curto período de tempo, é milésimos de segundos, né, que a gente pisa na embreagem, troca, enfim. Se tu tiver um cuidado nas trocas de marcha, vai durar muito tempo. E o freio não, né? O freio ele já é uma coisa mais severa. Tá? E, claro, também pode dirigir de uma maneira que não consuma tanto freio, enfim, mas ele é feito, então, para
para desgastar e para frear o carro, que elevando muito o atrito, que gasta muita pastilha de freio, muita lona de freio. Então, o mesmo dispositivo ele pode ser tanto utilizado como embreagem quanto freio. Tá? Fixando o seu elemento de saída a um eixo, pode rodar ou fixando ao chão. Então, aqui tem um exemplo de uma máquina que usa uma embreagem. Tá? Por que eu peguei essa máquina? Porque o pessoal, quando lembra em embreagem, lembra de carro, né? Então, eu queria trazer uma coisa externa que possui a embreagem, mais ou menos o mesmo conceito que é do carro, mas numa máquina industrial, né? Então, aqui é uma máquina, uma prensa, tá? Das antigas, essas prensas, elas estão proibidas, né? A gente ainda acha por aí, né? Aí tem uma tela de proteção, um monte de sensor, para o cara não botar a mão. Eu já vou explicar por quê. Essa prensa, então, está numa vista explodida, ela tem esse eixo aqui, ó. Vocês podem ver que esse eixo tem um fora de centro aqui, tá? Tem um martelo aqui, que faz a batida dela. Tem um motor elétrico pequenininho, tem um volante, que é muito importante, né? O volante é muito importante para dar um momento de inércia, né? Então, esse motor ele toca uma massa muito grande e essa massa na lenta, esse motor com um CV muito baixo faz girar numa velocidade grande essa massa e acaba dando uma força excepcional ali para esse mecanismo girar. E aqui tem uma embreagem. O que acontece? O operador está aqui com a chapa aqui embaixo para furar nessa prensa. Ele pisa no pedal, ou aperta o botão, e essa embreagem aqui acopla esse volante. Ou, se ele não pisou no pedal, ela está desacoplada. No momento que ele pisou no pedal, ela acopla. E aí ela vai engatar aqui e vai transmitir, então, o movimento desse volante, dessa massa grande, girando, para esse eixo. E esse excêntrico, né, com o mecanismo biela-manivela, vai fazer esse martelo descer e dar a pancada aqui. Né? Esse é o mecanismo da prensa. Mais ou menos, né? Então, o que acontece? Por que isso aqui foi quase extinguido aí por causa da NR12? NR12 é segurança em máquinas e equipamentos. A NR12, então, queria proibir, né, ou adaptar essa máquina. Então, eles botavam umas telas de proteção em volta aqui, para poder que o cara não coloque a mão. Porque depois que tu apertou aqui nessa embreagem, que é no botão, né, ou no pedal, e essa embreagem conectou com esse volante, não tem quem pare isso aqui, né? A vantagem dessa máquina aqui, então, ela dava uma paulada, né, no eixo que está a biela e empurra todo esse martelo para baixo, né, uma parte do martelo aqui, e aí fazia os furos, enfim. Isso aqui era uma paulada, né, não tinha, muita gente perdeu mão, perdeu pé, perdeu tudo que possa imaginar, vida, inclusive. Eu conheço um cara que perdeu 3 dedos da mão, 2,5, né? Os 2 foi e teve um que cortou na metade, numa prensa excêntrica dessas. E aí o pessoal foi tirando ela da operação. Né? Ela era muito rápida, barata, eficiente, só que tinha esse problema da segurança. Então, esse é um exemplo, então, da embreagem, que é o que faz a prensa funcionar, né? Então, né, que eu vinha falando de lesões, enfim. Para minimizar lesões, muitos fabricantes nos Estados Unidos requerem que suas máquinas de produção parem dentro de uma revolução, ou menos do eixo principal, se um trabalhador atingir a barra de pane.
que geralmente se estende por comprimento total ou igual da máquina. Quem trabalha na indústria aí já viu alguns tornos mais antigos. Outra época, né, pessoal, década de 90 ali, aonde esses tornos não tínhamos ainda NR12 e tal, toda essa mobilização do Ministério do Trabalho. Mas algumas máquinas, a maioria delas eram importadas, né? E já vinha com uma barra de pânico ou com um pedal, né? Os tornos antigos tinham. Tu pisava, freava, né? Então, usava então o freio, né, como segurança. E aí vocês viram na última figura que a embreagem era um sinônimo de não segurança, no caso da prensa. Né? Então, ver essas diferenças. Tá? Então, os fabricantes eles forneciam, né, combinações de embreagem e freios em um único pacote para as aplicações. A aplicação de potência, desacopla o freio e acopla a embreagem, tornando seguros, né, contra falhas. Que é o caso, por exemplo, do torno. Né? O torno, acho que tem exemplo aqui. Opa. Vocês observam que o cara vai pisar na parte ali, ó. De novo, peraí. Ele vai pisar na parte amarela e na hora desligou, né? Então, na parte lá, na parte de baixo. Se ele abrir a placa, também vai parar na hora. É freada a placa, né? É um freio, tá? E nessa posição, no pedal. E aí, às vezes, ela é uma embreagem, quando tá ligado, né? Ele se torna uma embreagem. Bom, esse freio, no caso, ele não é um freio que a gente conhece de pastilha, de tambor, né? É um freio eletromagnético. É diferente. Mas a ideia é a mesma, né? Frear. Então, os tipos de freios e embreagens, tá? Freios e embreagens podem ser classificados de várias maneiras, por meio da forma de atuação, pela maneira como transfere energia entre os elementos e pelo caráter do acoplamento. Faltou uma palavra, deve estar atrás dessa figura. Bom, até a próxima figura aqui. Então, pelo método de acoplamento, a gente pode dizer como pneumáticos hidráulicos, elétricos e automáticos. Tá? Esse é o por método. Pelo também pode ser feito como desculpa, forma de atuação, contato positivo, atrito, sobremarcha de velocidade, magnético e acoplamento. Então, essa é a forma de atuação. Tá? Contato positivo pode ser mandíbula quadrada, mandíbula espiral e dentar. Tá? Então, aqui tem as fotinhas, né? São aqueles casos que encaixa perfeitamente. Né? Então, tem que ser aquelas transmissões muito bem feitas, né? Para não ter esse desencontro, né? Dos dentes ali, que acaba dando um problema, né? O detrito, que é o que a gente vai utilizar, vai estudar mais nessa disciplina, né? Que é o mais comum. Ele pode ser atrito axial, né? A gente tá aqui o desenhozinho que eu desenhei nos slides anteriores. Tá? Pode ser, então, axial, pode ser radial
ou seja, pode aumentar, né, o diâmetro e acabar pegando, né? Eu vou passar um exemplo desse. Então, no girar, ele se expande e acaba fornecendo a embreagem, o movimento. Cônico também, né? Então, é um cone, no que ele é pressionado, ele entra numa cavidade cônica e transfere o movimento. Vamos ver quem falou aqui. Freio S, professor. Não existe esse freio. Freio a tambor. S sim. O S é uma parte do freio a tambor, tá? Eu mostro também, mais adiante. Logo mais. Vamos lá. Vou ter que cortar essa parte. Pessoal, quando vocês estiverem vendo os vídeos da aula e tiver uma parte que eu não cortei, vocês me avisem, tá? Por favor. Outro tipo, pessoal, é sobremarcha de velocidade. Tá? Esse aqui é bem conhecido. De vocês eu vou dar um exemplo, tá? De roletes, de escova, de mola enrolada, tá? Me dê um exemplo de uma embreagem de sobrevelocidade. Mais específica, de roletes. Bicicleta, né? Bicicleta tem uma embreagem, né? Bicicleta, normal aí, dá uma volta. Quando vocês estão descendo uma ladeira e vocês simplesmente ficam com os pés no pedal ali, né? Ela libera a velocidade para aproveitar o embalo. Então, aquele rotorzinho que tem ali no pedal, onde o pedal tá anexado ali, tá grudado, é uma embreagem de sobremarcha de velocidade, tá? Os magnéticos, pessoal, então, são geralmente os freios magnéticos, né? E eles caracterizam-se pela alta rapidez, né, que ele faz parar, a alta eficiência dele e o alto custo, né, obviamente. Por exemplo, os tornos CNC, até aquele torno que a gente viu no vídeo ali, ele tem um freio eletromagnético, né? Então, para te adaptar um freio num torno, né, com 2, 3 mil reais só a peça, né, só o freio, fora instalação, adaptação, enfim. Os trens, né? Os trens, eu falo não o nosso trem aí de cargas, né? Trens de passageiro de alta velocidade, são todos magnéticos, né? Então, os freios. Então, ele é desenvolvido, né? Com alguns tipos, então, de partículas magnéticas, de histerese, de correntes de redemoinho, tá? Que eu não domino muito, tá? Não conheço a fundo freios eletromagnéticos. Sei, né, que é pelo efeito magnético, né? Acoplamento fluídico, tá? Então, de fluido seco ou hidráulico, tá? Esse aqui também não conheço, né? Mas acredito que seja em bombas, alguma coisa, né? Alguma válvula. Então, com algum sistema, acaba fazendo esse tipo de acoplamento de fluidos, né? Então, alguns tipos mais conhecidos, né? Embreagens de contato positivo, que é a primeira. Então, as formas de transferência de energia podem ser por meio de um contato mecânico positivo, como no caso de uma embreagem de dentes,
ou em forma de serra, que se acopla por interferência mecânica, né? Então, tá aqui uma fotinha dela. Embreagens e freios de atrito. Então, no segundo, são os tipos mais comumente utilizados, né? Que eu já tinha falado para vocês, os mais conhecidos. Duas ou mais superfícies são pressionadas entre si para criar um torque de atrito. Tá? Duas ou mais superfícies. As superfícies de atrito podem ser planas e perpendiculares ao eixo de rotação, caso em que uma força normal é axial, freio ou embreagem de disco. Tá? Embreagens de sobrevelocidade. Então, essa aqui, né, embreagem, freio de atrito, é a embreagem dos nossos carros, que não são transmissão automática, né? E freio a disco dos carros, né? E freio a tambor dos carros também. É o mesmo sistema, né? Por atrito. Embreagem de sobrevelocidade, também conhecidas como embreagem de sentido único, operam automaticamente com base na velocidade relativa entre dois elementos. Elas atuam na circunferência e permitem rotação relativa em uma só direção. Se a rotação tende a inverter, a geometria interna do mecanismo da embreagem agarra o eixo e trava. Tá? Essas embreagens de travamento, em reverso, podem ser utilizadas em guinchos para evitar que a carga caia se a energia que move o eixo for interrompida, por exemplo. Tá? Outra aplicação, né, de embreagem sobre velocidade, ocorre no cubo traseiro de uma bicicleta, que permite que a roda rode livre quando a velocidade desta excede aquela que a roda dentada da transmissão, né? Então, tu tá pedalando, pega uma descida, quando a velocidade da roda excede a velocidade que tu tá colocando nos pedais, né? Ela libera o movimento. Então, é um mecanismo bem interessante. Shimano isso aqui? Não é Shimano. Corp. Embreagens centrífugas. Essa é bem interessante também. Acoplam automaticamente quando a velocidade do eixo exceder certo valor. Elementos de atrito são forçados radialmente para fora contra um tambor cilíndrico para que a engrenagem acople. As embreagens centrífugas são utilizadas algumas vezes para acoplar motores de combustão interna ao trem de transmissão. O motor pode ficar em ponto morto desacoplado das rodas, e quando o injetor de combustível se abre, aumentando a velocidade do motor, a embreagem acopla automaticamente. Aqui tem um exemplo. Tá? Esse tipo de embreagem centrífuga, é muito comum em motosserras e máquinas de cortar grama, roçadeira, aquelas costal, né? Kart também. Mini bug de criança andar, né? Motinho daquelas crianças. Essa combustão, né? Andar. Então, o que acontece? Em baixa rotação, tem 3 molas aqui nesse desenho. Essas molas, elas fazem, então, uma pressão e deixa esses 3 elementos unidos, tá? Com uma rotação baixa. Então, quando ele está desunido, ele não está passando a potência via essa correia aqui, né? Da polia que está conectada no motor aqui, para esse negócio que eu não sei o que é. Mas parece um compressor. Tá? Quando tu chega lá e tu aumenta a rotação, pode ver aqui que tem essa folga ali, ó, azulzinha, né? Que agora eu pintei de amarelo. Quando tu chega lá e tu aumenta a rotação, a força tangencial aumentou a rotação, vence o K dessa mola, vence a força da mola, né? E acaba que essas partes entram em contato com a carcaça.
com esse disco externo. Por atrito, também, né? Tem a balaca, o carvãozinho, que mais chamam, enfim, tem um monte de nome, né? Aquela parte fibrosa do, do freio, né? Aquele elemento de atrito. Quando ele aumenta a rotação, ele afasta essas três partes, porque vence a mola, e aí conecta. E aí a transmissão, né? Observa, estava desligado aqui, a fotinha estava parada, e agora em rotação já pegou em movimento, porque aumentou a velocidade de rotação. Tá? Esse é um exemplo da Kashima. Tá? Muito comum em motosserra, muito comum em máquina de cortar grama, aquelas costal. Tá? Aqui, então, tem dois exemplos. Tá? Esse aqui é o exemplo de uma motosserra, da direita. Tá? Esse é o exemplo de motosserra. Então, vocês podem ver os três elementos, a molinha. Quando aqui, né, tem esse rasgo aqui, né, para não escapar, né, ele é engatado aqui, então a mola segura na posição correta. Quando ele acelera, né, o eixo do motor está conectado nesse furo. Quando acelera, ele afasta essa mola, essas molas abre, né, esse conjunto nas três partes daqui, e ele engata, então ele entra em atrito com a carcaça, que é essa aqui, né? Aí o movimento é transmitido, né? Então, motosserra, todo mundo já viu uma motosserra funcionar. A motosserra está na lenta ali, o motorzinho está na lenta, a correia está parada. Se não está parada, tem que pegar a chavezinha e ir lá regular o motor, né? Está desregulado o motor. A roçadeira costal, a mesma coisa. Ela na lenta, ela tem que estar parada a parte onde tem o fio ou a lâmina, né? Se está rodando, tem que ir lá também dar uma reguladinha no motor. Beleza. Aí, eu vou cortar uma lenha, né? Eu pego a motosserra e acelero. Quando eu acelero o motor, gira a embreagem aqui nessa parte, ela separa essas três partes pegam no disco, e esse disco está conectado na correia, e a correia começa a girar, né? A corrente da motosserra começa a girar, e aí sai cortando as madeiras. A do lado aqui, nessa da esquerda, é uma embreagem de um mini bug. Tá? É um pouco diferente, só duas partes. Ó. Quem conhece um freio a tambor, né? É muito parecido, né? Então, tem aqui o elemento, vocês podem perceber aqui que tem a lona de freio, digamos assim, né? O elemento de atrito. Essa parte preta vai conectada aqui, no que o mini bug lá, o cara quer andar, ele aperta e acaba afastando, né? Essas duas partes, pega em contato, em atrito e anda, tá? Embreagens são comuns em karts, esse tipo de embreagem centrífugas, tá? Utilizadas em correntes de serras de corrente, né, motosserra, pela mesma razão. Elas servem também para alívio em situações de sobrecarga, né, já que escorregam, permitindo que o motor continue girando quando a serra emperra na madeira. Né? Então, quem já viu alguém manipulando uma motosserra, às vezes o cara aperta a motosserra, aperta a corrente, né, aperta a lâmina da motosserra, e aí acaba que o motor tranca, né? Então é importante ser uma embreagem de atrito que ela escorrega, né? Ela patina e não vai, só vai comer o elemento de atrito ali, né? A fibra, mas isso aí tu substitui, né? Tu compra outra do que estragar o motor, né? Embreagens magnéticas e freios magnéticos, tá? Então, são construídos de diversas formas, né? As embreagens de atrito são operadas eletromagneticamente, tá? As embreagens de atrito são operadas eletromagneticamente
elas possuem várias vantagens, como tempo de resposta rápido, facilidade de controle, partida e paradas suaves, e podem funcionar acopladas ou desacopladas. Existem diversas versões de embreagens de freios disponíveis, assim como módulos combinados de embreagens e freios. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Então, eu falei que não tinha material de atrito, né? Mas tem material de atrito, sim. Tá aqui. Então, tem a bucha, a estria de armadura, o imã, né? O campo magnético, a espira e a armadura, né? Então, é um imã e uma espira. Vocês conhecem, né? Todos os efeitos. Física 3 aí, né? Do imã e campo magnético, né? Numa espira. E você sabe que é só excitar, né? Então, é só tu inserir uma corrente ou inverte a corrente e ele se atrai ou se repele momentaneamente, né? Então, aqui tem o exemplo na direita, o exemplo de um freio eletromagnético de um torno, tá? Então, pode ver que só tem a entrada aqui, plug, para colocar o fiozinho da energia e ele acaba fazendo esse freio. Viu o que ele falou? São embreagem de óleo. Essa? Não, essa é eletromagnética. Tá? Essa é eletromagnética. Tu insere uma corrente aqui, elétrica, e por meio desse conjunto espira e imã, né? Ou campo magnético, a gente sabe, né? Os opostos se atraem, não, né? Os opostos se atraem e os iguais se repelem, enfim. Né? É isso. Me fugiu. Acaba parando, né? Na hora, né? Então é muito instantâneo. Diferente de tu pisar no freio, né? Então é um mecanismo de acionamento muito mais eficaz e muito mais rápido. Então agora, pessoal, depois de conhecer um pouco cada tipo, né? Aplicação, quando a gente fala em embreagem e freio, a gente lembra só da embreagem do freio do carro, né? Por questões óbvias, né? Que são os que a gente sempre está em contato, mas existem diversos tipos. Então, fabricantes de embreagens e freios especializados, como aqueles descritos anteriormente, fornecem uma quantidade extensa de informações com relação à capacidade em termos de torque e potência dos diferentes modelos apresentados em catálogos. Muitos catálogos, né, são tão informativos quanto um livro-texto, né, um livro sobre esse assunto. Então, muitas vezes no próprio catálogo ele já diz, né, para uma vida de tantas horas, considerar tal conta, já está tudo mastigado, né? Porque a gente sabe que o profissional que está na indústria, né? Ele vai pegar o catálogo, vai ver algumas informações, ele vai ter que saber o torque do motor dele, quantidade de horas que ele quer que resista, né? A embreagem, o freio dele, e fazer algumas especificações e não vai ter não vai vir para o Shigley aqui, né? Então, esses catálogos, geralmente, de embreagens de freios, eles são tem muito conteúdo, né? Eles também, então, definem, né, procedimentos de especificação e seleção, em geral baseados no torque e na potência antecipados para aplicação em pauta e nos fatores de serviço sugeridos, que tratam de compensar as diferentes condições de carga, instalação ou fatores de meio ambiente com relação aos que foram utilizados nos testes do produto. Então, né, o que ele quis dizer aqui? Depende da tua condição, depende do teu fator de serviço, depende de como foi dimensionado, dos testes, da habilidade, tudo isso vai estar em catálogos de freios e embreagens. Tá?
Fator de serviço. De acordo com cada fabricante, tá, de embreagem, uma causa comum, então, de problemas em embreagens é a aplicação incorreta, né? Por parte do projetista, de fatores de serviço que levam em conta as condições particulares da aplicação. Então, a gente, às vezes, né, subestima o fator de serviço. Então, um fabricante ele pode recomendar um fator de serviço de 1,5 para uma condição particular, enquanto o outro pode recomendar 3 para a mesma condição. Ah, por quê? Porque ele sabe do material que ele está utilizando, enfim. Esse aqui sabe, já fez mais testes. Então, quando tu vai fazer, tu não pode comparar um fabricante com o outro. Outra coisa aqui, né? Na seleção e especificação de freios e embreagens é a localização da embreagem. Isso aqui é bem interessante, né? E explica por aonde é localizada a embreagem do carro. Quando uma máquina possui eixos com velocidades altas e baixas e requer-se o uso de uma embreagem no sistema, imediatamente surge a questão de se a embreagem deve ser localizada do lado de baixa velocidade ou do lado de alta velocidade do redutor. Tá? Faz pouco sentido, né, a gente colocar uma embreagem automotiva no eixo de saída de transmissão, em vez de colocá-la no lado de entrada. Uma vez que, nesse caso, o propósito principal da embreagem é o de interromper a conexão entre o motor e a transmissão. Beleza. Então, não faz sentido nós colocar a embreagem depois da caixa. Então, ela tem que ser entre a caixa e o motor, para afastar, né, os discos e fazer a transmissão, trocar a marcha e ir embora. Né? Porém, né, em alguns casos, a gente tem essa opção. Ah, vamos botar onde? Então, é meio óbvio aonde colocar, mas a gente trata aqui, né? O torque é maior no eixo de baixa velocidade do que no eixo de alta velocidade, né? De acordo, né, com a relação de transmissão, tá? Então, a potência é essencialmente a mesma em ambas as localizações, mas a energia cinética no eixo de alta velocidade é maior, variando com o quadrado da razão da transmissão. Uma embreagem no lado de baixa velocidade deve ser maior, portanto mais custosa, para poder trabalhar com um torque maior. Então, lógico, né? Qual é o objetivo de uma caixa de marchas, né? Uma caixa de transmissão? É variar o torque na roda. Né? Depende da marcha que tu tá, o torque que vai dar lá. Então, tu tá variando o torque. Se tu colocar depois, né, por algum motivo tu vai botar depois da caixa de transmissão, tu vai ter um torque alto. Se tu botar antes da caixa de transmissão, tu vai ter um torque baixo, mas uma velocidade alta. Né? Então, lembra aquela relação lá de velocidade, né? Diminui a velocidade e aumenta o torque. Os materiais para partes estruturais de embreagens e freios, como os discos e tambores, são geralmente feitos em ferro fundido cinzento ou aço, tá? Geralmente. Ferro fundido cinzento para absorção de impactos, tá? Em caminhões maiores, por exemplo, né, carros maiores, e aço geralmente em carros menores. As superfícies de atrito são geralmente forradas com um material que possui bom coeficiente de atrito e com uma resistência à compressão e à temperatura suficiente para a aplicação. A fibra de asbesto foi, durante muito tempo, o ingrediente mais comum em formações de freio ou embreagens, mas não é mais utilizado pelo fato de ser cancerígeno. Tá? Então, o asbesto, né, que era muito cancerígeno, né? Então, pessoal, né, geralmente o cara em caminhões, né, em descidas de serra,
acaba fumaceando bastante, né? As rodas, né? Por causa da velocidade, o cara quer descer meio rápido, né? Carro também, né? Se descer a Rio do Rastro ali e ficar só utilizando o freio, vai chegar lá embaixo e vai estar cheirando um pouquinho, né? Então, antigamente era fibra de asbesto, né? Agora tem vários materiais compósitos, o pessoal estuda aí sempre, né? Materiais melhores para aumentar a durabilidade e melhorar a frenagem dos carros, por exemplo, né? E aumentar a durabilidade das embreagens também. Embreagem de disco, pessoal. Tá? Vamos lá. Então, começamos a parte. Então, até agora era a parte de mais teórica, né? Contextualização, conceitos, de embreagem. E agora vamos para a parte mais prática, né? De compras. Freio só serve para parar, mas muito motorista acha que deve ser usado toda hora, por isso toma. Ok. Tem gente que gosta de andar com o pé no freio. Beleza. Embreagens de disco. A embreagem de disco mais simples consiste, então, em dois discos com material de forração de alto atrito, pressionado axialmente com uma força normal que gera a força de atrito necessária para transmitir o torque, como mostrado na figura abaixo. Tá? Então vamos lá. Tem uma força sendo aplicada, né? Pode ser uma parte parada, outra girando? Pode. Pode ser as duas girando? Pode. Pode ser a força só num lado e a outra só parada? Pode. Então, tem diversos tipos, né? Então, são dois discos para explicar esse conceito. Dois discos, uma forração, aqui em rosa. Observem que a forração, ela não é em toda a circunferência. Depois eu explico por quê. É só numa largura determinada. E do outro lado, né, não tem nada, vai ser o atrito direto com o material ali. Então aqui a gente tem o disco, né? A gente tem um raio interno, que é o raio então do centro até a parte inferior da formação. Nós temos o raio zero aqui, in, né? I de in e O de out, de fora. Então, o raio externo é o raio externo. O R é a distância até um elemento infinitesimal de tamanho dr, um diferencial, né, do raio. Então, um elemento infinitesimal ali. Isso é só para a gente ver as equações, né, o equacionamento. A força normal pode ser fornecida mecanicamente, pneumaticamente, hidraulicamente ou eletromagneticamente. E costuma ser muito alta. Então, essa força F aqui, geralmente, é muito alta. A pressão entre as superfícies da embreagem pode ser aproximada por meio de uma distribuição uniforme sobre as superfícies, se os discos forem rígidos o bastante. Tá? Então, é uma distribuição uniforme, né, se os discos forem bem rígidos. Em tais casos, o desgaste será maior no diâmetro externo, porque o desgaste é proporcional à pressão multiplicada pela velocidade. E a velocidade aumenta linearmente com o raio. Então, a velocidade tangencial, né, no círculo, ela é muito maior nas extremidades desse círculo, né?
E no centro ela é 0. Então, por isso que a gente não tem, tem um elemento de atrito, uma forração, não tem no centro. Porque ali a velocidade é quase 0, é muito pequena. Então, a gente tem só na parte externa. E por economia, né, aonde não precisa ter, a gente acaba não colocando. Contudo, como os discos se desgastam preferencialmente em direção à parte externa, né, por causa dessa questão, que é uma relação entre velocidade, a perda de material irá mudar a distribuição de pressão para não uniforme. E a embreagem irá aproximar a condição de desgaste uniforme com PV, né, pressão vezes velocidade, igual a uma constante. Tá? Então, o que acontece? As partes externas vão acabar desgastando um pouquinho, mas como daí acaba perdendo aquilo ali, gasta um pouquinho mais no centro, e assim acaba sendo uniforme, não uniforme, mas irá, no final, né, irá se aproximar de uma condição uniforme. Assim, os dois extremos das condições de embreagens, freios do disco, né, são pressão uniforme e desgaste uniforme. São os dois métodos de cálculo para o dimensionamento de uma embreagem. Então, são o método da pressão uniforme e o método do desgaste uniforme. Pessoal, e aí? Estão vivos aí? Estou há 45 minutos aí, 50 minutos falando sem parar. Tá louco. A aula de 4 horas, mato, cara. Beleza, tá todo mundo vivo aí. Tudo é bom. Até que responderam rápido, estavam prestando atenção. Quando demora para responder, dá para ver que vocês estavam fazendo as coisas. Foi quebrada essas aulas a noite toda, achar ruim? Não dá para entender vocês. Tem gente que quer aula a noite toda, tem gente que não quer quebrar. Quem tá atrasado quer quebrado, né? Quer a noite toda, porque daí consegue encaixar mais disciplinas, né? E quem tá certinho no semestre quer quebrado para não ser tão judiado. Mas como é a NP, né? Eu pedi para ser a noite toda. Eu geralmente é 2 noites elementos, né? Mas como é a NP, daí vem uma vez por semana, dou um material, acaba deixando um espaço de tempo, né? No final da aula, no início da aula, para que vocês possam também descansar um pouco e algum dia a gente deixa livre à noite para poder fazer exercício. Essa foi a ideia. Fazer uma avaliação, né? Vamos ver se vai ser bom ou não. Ano que vem, talvez volte para 2 vezes na noite. É que no presencial é mais bacana, porque, terminei uma parte do conteúdo, vai ali, faz um exercício, volta, então dá aquela quebrada, né? E aqui a gente acaba tocando o conteúdo e depois faz os exercícios, né? Essa vai ser a minha tática, porque tem que chegar o meu esquema agora de youtuber aí. Beleza, então. Vamos voltar. Então, no método de pressão uniforme, então, pressão e desgaste uniforme, são os dois métodos. Vamos para a dedução de uma embreagem, né? Embreagem e freio, né? O mesmo procedimento, o mesmo entendimento, né? Muda a característica construtiva. Então, método pressão uniforme. Então, considere um anel de área elementar na superfície da embreagem com largura dr. Está aqui, ó. Largura dr, ali. Esse anelzinho branco aqui na figura. A força diferencial agente nesse anel é... Da onde saiu essa equação? Pressão
igual força sobre área. Pressão vezes área igual a força. Pressão P. Área é PR vezes R vezes esse ângulo aqui. Esse ângulo é o ângulo deste anel, dessa circunferência. Em alguns casos, o ângulo não é 360 graus. Então, em alguns casos, em radianos, né? Às vezes não é 360. Embreagem geralmente é, mas freio, vamos pensar no freio da bicicleta, tá? O freio da bicicleta, ele só tem um ângulo, né? Ele só é um arco, daqui até aqui, por exemplo. Então, ele só tem um ângulozinho aqui, teto. Não é completo. O R é o raio, né? O θ é o ângulo do anel em radianos e o P é a pressão uniforme na face da embreagem. Beleza. A gente quer saber a força que a gente tem que aplicar aqui, ó, para fazer esse freio, essa embreagem ter a função dela. Então, o que a gente tem que fazer para achar? Se a gente tem essa diferencial, né, essa relação diferencial, aquela área, por que é colocada a relação diferencial? Porque ele quer saber em relação a um diferencial de raio, né? Ele quer saber formular uma equação para que tu tenha uma relação, né, entre largura, raio, enfim. Com isso, então, a gente tem que, para achar a força axial, a gente tem que integrar, né? Integrar do quê? Então, quais vão ser os limites da integração? É o raio interno e o raio externo. Então, a integral de df vai ser f. Integral de p, θ, r, dr vai ser o quê? Tá? Vai ser pressão e ângulo vão ser constantes. Vai ser uma integral de r, dr, que é r, né? R ao quadrado sobre 2. Desculpa. Vai ser r ao quadrado sobre 2, integral dr. E aí, então, o 2 também é uma constante, pode colocar aqui. E aí fica aplicando os limites da integração, R0, R externo, né? R out, ao quadrado, menos R interno, né? Ao quadrado. Beleza, agora a gente temos a força. Então, para pressão uniforme, a força a ser colocada aqui, ela depende, então, da pressão, tá? Uniforme na face, o ângulo e os raios. Que nó de eu tô, né? Mas, enfim. Então, essa é a força, beleza. Mas força é uma coisa que a gente, beleza, a gente precisa saber. Só que a gente tem uma pressão ali, né? Pressão na face. Como é que a gente vai chegar nisso, né? Não faz muito sentido. Como é que a gente vai mensurar essa pressão na face? Então, a gente usa o torque. Começa, né? Ir para outra linha de pensamento. O torque é o quê? O torque é força vezes distância. Então, o diferencial do torque vai ser a força P, θ, R, vezes a distância, que é R, por isso que vai dar esse R ao quadrado. E o Mi é o coeficiente de atrito. Então, é do material, né? Então, isso varia de material para material. Então, tem que considerar o coeficiente de atrito para nós termos uma fórmula do R, né? Do T, do torque. Mesma coisa que anteriormente, então, o torque a gente vai ter que fazer uma integral dr a R0, dp, pressão, θ,
Mi R ao quadrado dr. Isso vai dar o quê? O resto é tudo constante, sai tudo para fora da integral. Vai ficar R ao quadrado dr, que é R ao cubo, né? Aplicando os limites de integração, R out ao cubo menos R in ao cubo. Tá bom? Para uma embreagem de discos múltiplos, com N faces de atrito, tá? A gente considera a mesma forma, só que multiplica por N. Que é caso, algumas embreagens que têm várias faces de atrito. Então, vai multiplicando, né, 2, 3 faces de atrito, acaba ajudando, então, nesse torque, né? Então, as equações, elas podem ser combinadas, tá? Para produzir uma expressão de torque com a função da força axial. Tá? Isso é bem bacana. Então, torque vai ser igual a N, que é o número de faces de atrito, Mi, que é o coeficiente de atrito, F, que é a força axial, 2/3, e aí a relação dos raios. Tá? Uma relação bem bacana, né? Só os raios, a força colocada, né? Que daí pode ser força axial aqui magneticamente, mecanicamente. Qual é a outra forma? Pneumaticamente, mecanicamente, hidraulicamente. Ok? Beleza. Agora, pessoal, a gente tem o desgaste uniforme, tá bom? Então, o desgaste uniforme é o outro método de dimensionamento de embreagens de disco. Desgaste uniforme. Então, a razão do desgaste em W constante é suposta proporcionalmente ao produto da pressão P e velocidade V. Então, a razão do desgaste, né, é uma relação constante de pressão vezes velocidade. A velocidade, em qualquer ponto da face da embreagem, é igual a velocidade linear, né, tangencial, escalar, é igual a R, raio, vezes velocidade angular. Combinando, então, esta equação aqui com esta equação aqui, né, jogando isso lá dentro, a gente vai ter como resposta, né, e assumindo uma velocidade angular constante, que pressão vezes raio vai ser igual a uma constante chamando de K. A pressão máxima, P máximo, deve então ocorrer no raio mínimo. Então, K é igual a pressão máxima vezes o raio mínimo. A combinação das equações produz uma expressão para a pressão como função do raio. Então, P, pressão, é igual a P máximo e a relação entre o raio interno e o raio. Tá? Onde o valor máximo permitido para a pressão máxima varia conforme o material de forração utilizado. Então, vamos pensar, a pressão, ela vai ser o quê? Uma relação dos raios, então uma relação geométrica dos raios, definida pelo projetista, e a pressão máxima que vai ser por tabelas dos elementos do material, né, de forração utilizado. Então, para o desgaste uniforme, tá, a força axial é encontrada por meio da integração da
da força diferencial no elemento de anel com P proveniente da substituição da equação anterior. Então, é a mesma equação vista anteriormente. Na desgaste, lá era pressão uniforme, né? Então, tá aqui. Mesma equação. Porém, agora, esse P, lembra que eu falei para vocês? Da onde nós tirávamos o P? Como é que a gente vai dizer o P? O P, agora, a gente, pelo desgaste uniforme, nós sabemos que é uma relação entre a pressão máxima, que é a pressão do material de formação, e uma relação dos raios, né? Então, tá aqui. P máximo, RI sobre E. Tá. Fazendo, então, essa integral, né? A gente vai ter RI, que agora é uma constante, vai ser para fora da integral, e vamos fazer a integração de dr, né? Porque tem um Rzinho aqui também, esses Rzinhos vão se cancelar. Então, vai ser uma integral de dr, que vai ser R, aplicando os limites da integração, R out e R in, né? Vezes o R interno, o θ, né? E o P máximo, que é o material da formação. Isso, então, é a relação para a força axial. O torque também, né, é calculado da mesma forma. Então, também a gente pega o P aqui, P máximo RI sobre R, acaba cortando, então, esse R quadrado e só integrando o R, né? Então, a gente vai ter aqui R ao quadrado menos RI, R out ao quadrado menos R interno ao quadrado sobre 2, né? Esse seria o resultado da integral. E aí nós temos, então, a expressão para o torque. A combinação das anteriores também produz uma expressão relacionada ao torque e força axial no caso de desgaste uniforme. Está aqui a relação. O N é o número de superfície de atrito da embreagem. A partir das equações, pode ser mostrado que o máximo de torque para qualquer valor no raio R0 será obtido quando o raio interno for 0,577 do raio externo. Tá? Então, o máximo de torque, por isso, então essa relação que mostra, tá? Que nos mostra por que a embreagem não é toda forrada. Por causa dessa relação aqui. Então, não adianta. Ok? Observe que a hipótese de desgaste uniforme, tá? Ela produz uma capacidade de torque menor que aquela obtida na pressão uniforme. O desgaste inicial alto nos raios maiores muda o centro de pressão radialmente para dentro, produzindo um braço de momento menor para a força resultante de atrito. As embreagens são calculadas geralmente com base na condição de desgaste uniforme. É a última que a gente viu. Tá? Elas possuirão uma capacidade maior quando novas, porém irão terminar próximo da capacidade estimada em projeto, uma vez que se desgasta. Né? Que é o caso das embreagens do carro. Né? O carro fez lá, dependendo do motorista, 180 mil, 200 mil quilômetros, ele vai. Carro de autoescola, que usa bastante a embreagem, 30, 40, 50 mil quilômetros, né? Enfim, cara que sabe andar bem, né? Minha mãe tem um carro antigo, né? Já bem antigo. Durou, acho que uns 180, 190 mil quilômetros a embreagem, né? E já eu sei de gente que também depende do modelo do carro, enfim, né? A embreagem durou 60, 70 mil quilômetros. Então, é muito uso e também dimensionamento, né? Beleza. Tempinho para tomar uma água aí que eu tô quase sem voz. E vamos resolver esse exercício. Depois só essa parte de freio a disco aqui. E aí eu vou parar. Tá? Exercício bem pequenininho. Um minutinho de pausa aí.
5 minutos. Professor, é de que livro esse exercício? É do Norton.
Vamos lá então, pessoal. Voltando. Então, esse é o exemplo 17.1, tá? Do livro Norton, que é sobre o dimensionamento de uma embreagem de disco. Tá? Problema, então. Determine o tamanho adequado e a força requerida para uma embreagem de disco axial. Então, aquela embreagem, né? Tradicional lá, desenhada. Ok. Dados. A embreagem deve transferir, então, uma potência de 7,5 a 1725. Isso aqui é para ser um arroba, tá? 1725 com fator de serviço de 2. Use um modelo de atrito uniforme, o desgaste uniforme, né? Que é o segundo conteúdo, segundo as fórmulas que a gente viu. E pressuponha um disco único, seco, com forração moldada. Tá? Então, aqui os dados. Vou apagar aqui. Ok. Vamos para o próximo. A solução. Então tem aqui nossa embreagem. O fator de serviço igual a 2 requer que reclassifique a embreagem desse fator. De maneira que projetaremos para uma potência de 15, em vez de 7,5. Então, aumentou, dobrou, né, a potência e vai... É uma estratégia, né? Não tem aqui como chegar lá no final e dividir por 2 ou multiplicar por 2. Então, aumenta o torque. Tá? O torque aumenta a potência, que vai aumentar o torque. O torque, né, como você sabe, é uma relação entre a potência e a velocidade angular. Ok? Né? É uma relação entre a potência e a velocidade angular. Potência 15 HP, torque 1725 RPM. Tá? O HP tem que multiplicar por 6.600 para ficar em polegada por libra por segundo. Tá? E aqui tem que multiplicar por 2π sobre 60 para transformar em radianos por segundo. Para que o torque fique em libras por polegada. Tá? Então, 15 HP vezes o fator de correção, né, fator de correção, 1725 vezes 2π sobre 60, a gente vai ter um torque de 548,05 libras por polegada. Determine, segundo ponto, né? Determine o coeficiente de atrito e a máxima pressão recomendada para o material seco moldado da tabela 17.1. Utilize os valores médios do intervalo mostrado. Então, 17.1. Eu não tenho essa tabela, pessoal. Tá? Falha minha aqui, eu não coloquei a tabela. Mas é uma tabela onde nós temos, então, diferentes materiais, tá? E um deles é o forrado moldado, forração moldada, condição a seco, né, tabela 17.1, e aí vai ter um intervalo, tá? De 200 a 250 PSI de pressão máxima. Então, ele pegou os valores médios, pegou 225, por exemplo, tá? 0,7 a 0, não, sei lá, 0,2 a 0,40, 50, 0,2 a 0,50, ele pegou 0,35. Não sei se são esses valores, mas ele pegou os valores médios, né? Então, ele pegou esses dois valores. Com o valor da pressão máxima do coeficiente de atrito e do torque,
a gente consegue colocar na equação e achar o torque, na equação do torque máximo, né? E consegue achar, então, a gente tem o torque, tem o π, tem o μ, tem o raio interno? Não tem o raio interno. Tem a pressão máxima? Tem a pressão máxima. Tem os raios? Não temos os raios. É o que a gente quer, né? Então, voltando aqui, a gente quer determinar o tamanho adequado, tá? E a força, né? Então, a gente vai fazer todo o cálculo e vai usar aquela relação que o RI é 0,577 do R0, e nós vamos achar uma relação do torque igual a 0,3849 R0 ao cubo π, coeficiente de atrito, vezes pressão máxima. Nesse caso, a gente tem tudo. A gente tem pressão máxima, tem o μ, tem o π, tem o torque. A gente consegue achar o R0. O R0 vai dar 1,79 polegadas. Isso vai dar aproximadamente, deixa eu ver aqui, 1,79 vezes 25,4, 45 milímetros, mais ou menos, de raio externo. Então, daria 90 milímetros. Da equação 17,7, né, que é a relação entre RI igual a 0,577 vezes R0, a gente vai ter ali o raio interno como 1,03. Então, vai ser uma embreagem. Ficou meio ruim, né? Externo aqui, uns 45 milímetros. Parece que seria a folga dela? Não, é a distância, né? O raio interno. O raio interno aqui e o raio externo aqui, né? Porque a embreagem, ela nunca é... deixa eu apagar aqui. Ela nunca é completamente com a forração, né? Não tem uma forração completa. Porque a gente sabe que no centro, né, a velocidade é zero, né? Então, acaba não tendo o porquê, né? Então, o R interno está aqui, mais ou menos uns 25 milímetros. E o R externo, o R out, mais ou menos uns 45. Então, a dimensão maior dessa embreagem vai ser 90 milímetros de diâmetro, né? A força também, então, partindo da equação que nós temos lá, é uma função dos R's, né? Da pressão máxima e de 2π, vai dar em torno de 1.100 libras. Portanto, a especificação de uma embreagem de disco único, tá? De 3,6 polegadas de diâmetro, né? Porque o raio 0 é 1,8, basicamente. Um diâmetro interno de 2 polegadas, com uma forração moldada de maior que 0,35 e uma força agente maior ou igual a 1,08. Então, essa é digamos, o dimensionamento. Então, a partir daqui, o que vai acontecer? Eles vão fabricar ela, né? Vai ter que ter um mecanismo aqui da força para movimentar ela, enfim. Então, a partir daqui começa a sair outros estudos, outros desdobramentos desse cálculo. Beleza? Bem tranquilo, né? Bem simples. Realmente é simples mesmo. E agora, então, vamos para o freio a disco. Tá? As equações, então, para embreagens de disco, também se aplicam a freios a disco. Tá? Tanto que eu falava embreagem, freio, por quê? É aquela mesma coisa, é tudo conceitualmente é tudo igual. Né? Muda o modo de trabalho só. Contudo, esses são raramente fabricados
com forração cobrindo a circunferência completa de face. Por isso que tem aquele ângulo θ para poder aplicar no freio. Porque 360, né? Então, é na embreagem. A embreagem é toda ela com forro. Já no freio, pelo fato do superaquecimento, a gente não usa uma forração completa da face. Tá? Aquela parte frear, mas o resto resfriar até pegar de novo na parte que tem a forração. Tá? Então, a gente tem que utilizar o valor θ, né, para o ângulo, incluindo as pastilhas de freio, né, incluído de pastilhas de freio, nas equações para calcular a força e o torque no disco de freio. Observe que o N, agora, o número de superfícies, vai ser no mínimo 2, tá? Para um freio a disco, pois estes têm pastilhas em posição oposta, né? Que é o freio da bicicleta, né, pessoal? Aqui, ó, freio da bicicleta. Então, freio da bicicleta, a gente tem a pastilha 1, de um lado da rota, pastilha 2, aí tem um mecanismo aqui, tem o cabinho de aço, que tu aperta lá na manopla, puxa isso aqui para cima, né? E acaba fazendo essas pastilhas pegarem, né, na roda aqui e é feito a frenagem. Então, esse é o freio da bicicleta. Opa! Beleza? Então, duas superfícies entrando em contato com o aro da roda. Além disso, essa pastilha, vocês podem perceber, né? Ela tem um ângulo, um θ. Então, se tu puxar uma linha até lá embaixo, o centro da roda, isso dá um ângulo. Fica demonstrado aqui na figura como o ângulo θ, né? E aí, esse ângulo tem que ser considerado. É um ângulo bem pequenininho, vai ser nesse caso, né? No caso, se vocês pensarem em pegar uma bicicleta, realmente é um ângulo muito pequeno e tem que ser colocado nos resultados lá, né? Nas contas para achar a força e o torque de frenagem. Enquanto as embreagens são utilizadas com ciclos leves de carga, né, sendo que o tempo de acoplamento, uma pequena fração do tempo total, os freios frequentemente têm que absorver grandes quantidades de energia em aplicações repetidas. Freios a discos com pinça, como aqueles utilizados em automóveis, né, os freios, hoje em dia, a maioria dos carros, os freios dianteiros, né, são freios a disco e pinça, usam pastilhas de atrito aplicadas contra uma pequena parte da circunferência de disco, deixando o restante exposto ao resfriamento, tá bom? E além disso, né, os discos, né, se você pegar os carros de vocês, olhar, eles são afastados, né? Tem umas entradas, eles não são um disco sólido, né? Para poder entrar ar e resfriar, né? Porque se aumentar muito a temperatura, derrete muito mais rápido a pastilha de atrito. Freios de disco são, hoje, né, em dia, normalmente utilizados em automóveis, especialmente nas rodas dianteiras, que proporcionam mais da metade da força da frenagem. Tá? Então, por isso que os freios a disco são na dianteira, né? Para evitar uma derrapagem, perder a traseira numa curva, né? Como o pessoal fala. Algumas vantagens de discos sobre tambores resultam da boa controlabilidade e linearidade, torque de frenagem diretamente proporcional à força aplicada dos primeiros. E beleza, pessoal. Tá? Agora, na próxima aula, nós começamos o freio a tambor. Tá? Poderia começar agora, mas não vou começar. Tá? Não dá para começar de soco.
Próxima aula, a gente começa freio tambor. A freio tambor é legal. Aí, ó, o alemão queria o S, ó, ali o S, tá? Sapata interna, sapata externa. Daí começa umas loucuras aqui. Começa as loucuras. Olha só a figura, ó. Beleza? Tem que saber todos esses ângulos. Ah, isso aqui é show de bola. Aí, ó. É barbada, viu? Não é tão difícil. Só a figura assusta. Aqui essa equaçãozinha, tal. Isso aqui é bem legal, tá? Aula que vem nós terminamos isso aqui. Já tem os exercícios propostos aqui, se quiser tirar um print já. É do Norton, tá? Tá aí os exercícios propostos. Eu vou pegar mais uns do Shigley e vou disponibilizar para vocês. E na próxima aula a gente já faz essa segunda parte aqui. Uma primeira parte da aula a gente faz essa parte teórica, que também não é muito demorado, tá? E talvez na segunda parte da aula, no final da aula, a gente já faça um exercício. Beleza? Pois é, eu achei que eu ia demorar mais, hoje eu me perdi nas aulas. Ok. E aí, pessoal? Feito o break, então. Boa noite. Próxima aula a gente Professor, vai termina ser esse. sempre às 9 e pouco ou vai ter às 10 e pouco? Não, vai até às 10 e pouco. É eu que me perdi nos horários. Achei que ia demorar mais essa parte, mas ninguém fala nada. Tá, e vai ter Beleza? mais tempo no meio, assim, vago, ou vai ser só 10 minutinhos? Não, talvez. É que hoje foi a primeira vez, né? Eu não sabia direito como é que ia ser, né? Que rende muito essa aula direto, né? E talvez a gente deixe um tempo maior. A gente pode conversar. Talvez começar às 7 e ir até umas 8h30, deixar uma meia hora e voltar às 9, por exemplo, né? Vamos ver como é que vai Isso. ser nas outras aulas. Já vamos se Talvez a gente adaptando. comece. Isso, talvez a gente comece às 7 horas, né? Porque rende muito essa aula. Ninguém interrompe. É só eu falando, 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 falando. Ou vamos corrido até às 9, 9h30, né? Também tem a Também tem possibilidade, né? essa. E Tá bom. aí acaba cedo, né? Consegue ir jantar, consegue dormir mais cedo, dar uma aproveitada, né? Mas a gente vai conversando, vai ajustando isso aí no. Tranquilo, professor. Parabéns aí, pô. Vai ser papai aí também. Valeu, professor. Boa noite.